Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro do profeta Isaías, capítulo 1, dos versículos 19 ao 20. Se quiserdes obedecer, comereis o fruto precioso da terra, mas se vos recusardes e vos rebelardes, sereis devorados pela espada. Eis o que a boca de Yahvé falou. Se quiserdes obedecer, comereis o fruto precioso da terra. Aqui propriamente nos traz, que a obediência é um ato livre de cada um de nós, É o livre-arbítrio. Por isso a palavra nos traz: eis que estou à porta e bato. É livre-arbítrio. É você que vai dar autorização ao Senhor de entrar na sua vida ou não, de aceitar a tua palavra ou não. Mas preste atenção, uma vez que dou acesso ao Senhor na minha vida, eu tenho que ser obediente. A obediência é uma resposta de fé que dou ao Senhor. Não compete a mim querer entender uma situação ou outra, ou isso ou aquilo. Eu me coloco a obedecer e dou passos concretos de fé. A obediência vai gerando a cada dia em nós frutos. Por isso nos traz aqui: se quiseres obedecer, comereis o fruto precioso da terra. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 144, logo no início. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 144. A obediência da fé. Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. O modelo desta obediência proposto pela Sagrada Escritura é Abraão. A Virgem Maria é sua mais perfeita realização. Nos traz aqui dois personagens importantíssimos: Abraão, que se tornou pai da fé, e a Virgem Maria, modelo de obediência. Ambos aqui, obediência, mas a Virgem Maria é a mais perfeita aqui, com relação à obediência. Então, a minha obediência não é só uma obediência no dia de domingo, de ir à igreja, e nos outros dias andar do jeito que eu bem entender. Não. A obediência, ela tem que ser colocada todos os dias. Todos os dias. Não pode ser uma obediência que eu só obedeço a Deus no momento que eu me coloco em oração. Mas a obediência é uma resposta a Deus diante de muitas situações também. Se pegarmos aqui propriamente Abraão, que nos citou o Catecismo da Igreja Católica, veio nos trazer lá no livro de Gênesis, capítulo 22, toda a narrativa sobre Abraão, que ofereceu o seu filho único, Isaque, que Deus falou a ele, logo no versículo 1, Gênesis capítulo 22, 1. Depois desses acontecimentos sucedeu que Deus pôs Abraão à prova. A obediência, ela nos coloca à prova. A prova lhe disse a Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Depois disse: toma teu filho, teu único, preste bem atenção, que amas, Deus sabe, o filho único dele que amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e lá o oferecerás em holocausto, sobre uma montanha que eu te indicarei. Abraão aqui não questiona, não desobedece. No versículo 3 nos traz: Abraão se levantou cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e
seu filho Isaque. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Em obediência, ele foi. Só Deus conhece o interior de Abraão, porque foi travada uma batalha aqui na mentalidade de Abraão, no interior de Abraão. Quando ele se colocou a caminho, ele deve ter tido muitos questionamentos dentro dele, né? Ele deve ter tido muito ponto de interrogação. Por que ele quer meu filho, meu único filho que eu amo? Ele sabe disso. Como pode o Senhor querer tomar de mim meu único filho? Como pode o Senhor fazer isso comigo? Eu que lhe obedeço, eu que faço tudo? Mas aqui nos traz, Deus pôs Abraão à prova. E Deus vai fazer assim comigo, assim com você, a todos nós que nos colocamos em obediência. Chegará um momento que teremos que provar com aquilo que nós mais amamos. Filho Isaque aqui, né? E Abraão foi. No versículo aqui, na continuidade, né? Abraão sobe sozinho a montanha, amarra o filho dele, coloca lá, mas na hora que ele ia imolar o filho dele, né? No versículo 11 nos traz, mas o anjo de Yahvé o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. O anjo disse, não estendas a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, que é obediente a Deus. Tu não me recusaste seu filho único. Se pegarmos aqui, ainda no capítulo 22, agora no versículo 19, nos traz, Abraão voltou a seus servos e juntos, por tua posteridade será abençoada todas as nações da terra, porque tu me obedecestes. Versículo 18. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedecestes. A obediência de Abraão, veja o tanto de fruto que gerou. Agora vamos pegar lá um pouquinho no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, lá no versículo 38. Disse então Maria, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo a deixou. Ela foi colocada diante de uma situação que precisava de uma resposta. O céu estava esperando uma resposta de Maria. E ela falou, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, a tua vontade, eu estou aqui para obedecer, não compete a mim questionar, não compete a mim esses pontos de interrogação, não compete a mim a nada. Senhor, estou aqui, faça-se em mim, segundo a tua vontade e a tua palavra. E ela gerou para todos nós o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Maria é o perfeito exemplo para todos nós de obediência. E o que o Senhor me traz aqui, muito forte, essa é a obediência que Ele espera de cada um de nós, mas compete a cada um de nós, é livre-arbítrio. Quando você está resolvendo uma questão com seu filho, com sua filha, como você vem agindo? Com ignorância, com truculência? Mesmo que a situação te faça sentir o maior ódio no seu interior, de querer pegar aqui o filho e a filha, né? E fazer até o que é pior. Mas em obediência a Deus, Ele está me colocando diante dessa prova. E como que eu correspondo isso? É agir com discernimento, sabedoria e obediência. Se eu não estiver pronto para aquela conversa naquele momento, silencio. A exemplo de Maria, que nos traz a palavra, que conservava e guardava tudo no coração. Espero o momento certo, chamo meu filho, minha filha para conversar, sento ele e vamos ali. Olha, isso. Em obediência, eu não reajo conforme o mundo quer, com ignorância, batendo, esmurrando, não. Isso só vai gerar um contentamento ao inimigo, porque
ele está destruindo uma família. Se eu não estou preparado para aquele assunto, em obediência a Deus eu silencio, guardo aquilo no meu coração, medito e depois o Senhor vai colocar as palavras certas. Isso também é para o relacionamento de namoro, de noivado, no casamento e no matrimônio. Se não estivermos preparados para saber falar mediante alguma situação, a exemplo perfeito de Maria, silenciamos, guardamos, refletimos, discernimos aquilo que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, o resto a gente deixa de lado e volta a conversar como duas pessoas sensatas. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Pois fazendo isso, olha aqui, comeremos o fruto precioso da terra, ou sejam, as bênçãos de Deus. Estamos agradando a Deus como filhos, como servo e serva, que nos colocamos à vossa disposição. Tem que haver, dia após dia, obediência. É fácil? Por quê? Quando saímos de nossos lares, de nossas casas, não sabemos como se dará o nosso dia. Não compete a nós. Mas em obediência, eu tenho que saber que o inimigo está aqui ao nosso redor, procurando brechas para se infiltrar, procurando brechas para mandar os demônios. Mas em obediência, eu analiso tudo. Não respondo de imediato. Medito e, movido pela ação do Espírito Santo em obediência, eu daria a resposta certa. Ou seja, no trânsito, no trabalho, em tantos outros lugares, a qual estamos cercados de pessoas que ainda não tiveram encontro com Deus, que ainda não se colocaram à disposição de Deus, que ainda não querem ser de Deus. E são para nós que seguimos ao nosso Senhor provas diárias. Mas o que compete a nós? Levar a palavra com obediência, com amabilidade, com amor. Por isso a palavra nos traz. O caminho do cristão não é fácil. Bateu numa face, dá outra, que é a capa, dá também a túnica. Chamou para andar 1 quilômetro, anda 2. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Essa é a vida do cristão, é obediência. Xingou, falou mal de mim? Glória a Deus, em tudo dai graças, vamos rezar por essa pessoa para que tenha um encontro com o Senhor. É obediência. Não é fácil. Os santos e santas da Igreja Católica Apostólica Romana não chegaram à santidade, que é o pedido de Deus para nós, mediante aplausos, mediante alegrias. Foi passando por tudo isso. Castidade, obediência, mediante insultos, apontar de dedos, acusações. Santo Antônio foi assim, São Padre Pio foi assim, perseguido dentro da própria igreja. E não será diferente a mim e a você. No livro de Eclesiástico nos traz, entrou para esse serviço de Deus, prepara a tua alma para a prova. E eu falei numa partilha anterior, umas partilhas anteriores, que o que me fascina no Senhor, uma das coisas, é a honestidade dele para conosco. Tanto é que em obediência, se eu quiser segui-lo, é obediência, eu vou se eu quiser. Aí que está, mas eu me coloco a segui-lo, eu tenho que ter renúncia contra mim, tomar a minha cruz. Ninguém vai lutar as minhas lutas, ninguém vai fazer as renúncias que eu preciso fazer por mim. Por mais que eu interceda, que você interceda por alguém em oração, a pessoa ela tem que entender que ela precisa batalhar, que ela precisa lutar, que ela precisa se colocar à obediência, uma vez que ela se colocou à disposição de Deus. É fácil? Lógico que não. Mas as Sagradas Escrituras estão aqui para nos provar que é possível sim. Todos que chegaram aqui à plenitude da graça do Senhor, que receberam a coroa da vitória, não foi em risos, em alegrias, em festas. Foi em obediência. Todos os apóstolos, olha a forma que eles morreram. Todos os outros servos e servas do Senhor, olha como o que tiveram que passar. Livro de Macabeus, a mãe aí com 7 filhos, em obediência, morreram todos. E da pior forma possível. Sem o couro da cabeça, em tachos de óleos ferventes.
Eu não sei como será a minha partida deste mundo. O Senhor sabe. Mas o que eu sei é que a palavra que o Senhor me converteu, Evangelho de São Lucas capítulo 9, versículo 62, me trouxe, me converteu. E eu tenho a graça de não ter sido convertido por mãos humanas, propriamente pela ação do Espírito Santo, mas a palavra que o Senhor usou para me converter é: aquele que coloca a mão no arado, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto ao reino de Deus. Eu anseio o reino do Senhor. Tem lugares que eu não frequento mais, tem amizades que eu não tenho mais contato. Desejo mal de cada um? Não, rezo por todos para que tenham um encontro com o Senhor. Mas é em obediência. Por mais que eu veja, eu não posso mais. Por mais que eu sinta um cheiro, não compete mais a mim. Por mais que eu ouça, que eu escute, não é mais para mim. Você está entendendo muito bem. Para finalizarmos, Isaías 1, 19 e 20. Se quiseres obedecer, comereis o fruto precioso da terra. Mas se vos recusardes e vos rebelardes, sereis devorados pela espada, ou seja, pelo pecado. Eis o que a boca de Yahvé falou. Compete a você, compete todos os dias a mim, compete todos os dias a você. Obedeça, meu irmão. Não está preparado para uma conversa? Silencia. Exemplo de Maria, guarda no coração. Medita, entra no quarto, fecha a porta, conversa com o Senhor, pede direcionamento. Mas não haja mais em desobediência da forma que o mundo quer. Acusando, apontando, xingando, falando palavrão, não agrada a Deus. Mas é sobre insultos, muitas vezes, que iremos chegar à plenitude da graça que o Senhor quer para nós, a santidade. Mas precisa, diante de toda e qualquer situação, ter obediência. É fácil? E nunca o será, mas é necessário para nos mantermos no caminho do Senhor. Reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva a Igreja Católica Apostólica Romana.